Liberar o espaço pra você falar alguma coisa aí. A gente fica aqui. Você começa? Vai? Pode. Tá, começa você e você passa a bola pra mim, eu falo o que você depois deixar de falar. Ok. Sim, senhor. Vamos lá. Bom dia, galera. Meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula. Estamos aqui novamente para mais uma aula da nossa parceria com o nosso querido amigo Fernando Mafra, da Escola de Ciências da Vida. E aí, pessoal, Fernandão? beleza? Como é que tá? Tranquilo, graças a Deus. Vamos para mais uma aula aqui de potencial de ação aqui no canal Anatomia Fácil com o professor Rogério Gozzi. Faz tempo que você não apareceu por aqui. Pois é, faz o quê? Uns Meses, hein? meses, mas tô O de último volta. vídeo que a gente fez junto foi sobre bomba de sódio e potássio. Tem tudo a ver com o assunto de hoje, porque a aula de hoje é uma das aulas também, Fernandão, mais pedidas desse canal e do seu também, acredito. Pois é, pois Por que é. o pessoal tem tanto problema com potencial de ação? Qual que é a dificuldade da coisa? Fala aí. Não sei. Teoricamente, o potencial de ação é uma coisa relativamente simples de entrada e saída de algumas substâncias, de alguns íons. E é só você entender entrada e saída, como acontece, e aí com isso você entende o potencial de ação. Esse é o macete. Esse é o macete. Entra e sai. Saber o que entra e saber o que sai. Sempre contra o gradiente de concentração. A gente tem Exatamente. essa diferença. Exatamente. Então é o seguinte, ó, vamos começar. Então a gente vai falar assim, eu vou falar um pouquinho da parte anatômica, de membrana, energia elétrica da célula e onde o potencial de ação é desencadeado. E depois o professor Fernando vai falar sobre a fisiologia do potencial de ação, certo? Muito bem. Vamos lá, então é o seguinte, potencial de ação. Por que ele ocorre, onde ocorre e como ocorre? Olha só, isso aqui é uma célula. Então aqui a gente tem uma célula. Naturalmente, como que funciona o meio intra e o meio extracelular? Lembrando, onde a gente vai ter ocorrência de potencial de ação? Basicamente, a gente vai ter ocorrência de potencial de ação em locais onde seja necessária a presença de energia elétrica. Beleza? Então a gente precisa ter a condução de energia elétrica em células como os neurônios e células musculares. Tem outros locais que tem também, né, Fernandão? Sem dúvida. Fala aí. Então, nós podemos ter atividade elétrica não somente em neurônios e células musculares. Determinados tipos de glândulas participam no processo de secreção ativa por decorrência do potencial de ação na qual é gerada para ela. Por acaso, a célula beta-pancreática ela precisa despolarizar para permitir que a insulina seja secretada. Então, algumas células também dependem de atividade elétrica, salvo coração, músculo esquelético e neurônios para fazer esse efeito aí. E naturalmente essas células, como a gente vai priorizar aqui os neurônios e as células musculares, como são essas células? Então funciona assim, ó, isso aqui é uma célula desenhada pelo Fernando, lógico. Ele tinha esquecido do núcleo da célula. Eu desenhei ele aqui. Não comparem meus desenhos com o Rogério, eu ainda não saí do jardim de infância. Caramba, então, esse aqui foi ele que fez. É o seguinte, as células, a gente tem o quê? A gente vai ter a parte interna, a parte intracelular e a parte extracelular. Funciona assim, ó. Na parte intracelular, o que predomina é potássio, é o K. E na parte externa, predomina sódio e cloreto, né? Cloreto de sódio. Então lembra assim, ó, que do lado de fora da célula tem sal. Tem cloreto de sódio, tem sódio e cloreto. Então, o meio extracelular, ou seja, o meio intersticial, ele é salgado. E o meio intracelular tem potássio. Tranquilo? Então, não esqueçam dessa regra. Meio intra, potássio. Meio extra, cloreto e sódio. Se a gente for falar de cargas elétricas que predominam no meio intra e no meio extra, a carga elétrica que predomina no meio intracelular é a carga negativa. Então, no meio interno da célula, ou seja, lá no citoplasma, predominam cargas elétricas negativas. E no meio externo, na parte extracelular, predominam cargas elétricas positivas. Então, isso é uma regra que a gente tem nessas células, e quando essas células são excitadas,
a gente vai ter a inversão da polaridade, mas por um período muito curto. Esse período curto onde a gente tem a alteração das cargas elétricas é o que a gente chama de despolarização e é quando ocorre o famoso potencial de ação que nosso querido professor Fernando Mafra irá explicar agora para vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender como acontece o potencial de ação. Vamos só falar o seguinte, o professor Rogério acabou de dizer, nós temos muito mais sódio do lado de fora do que do lado de dentro. E o potássio está muito mais do lado de dentro do que do lado de fora. Para que possa ocorrer a despolarização de uma célula, nós precisamos permitir que o sódio entre nessa célula para aumentar a quantidade de cargas positivas aqui dentro. Veja, o sódio não tem carga positiva? Pois é, e ele está extremamente concentrado do lado de fora. Se ele entrar, nós iremos aumentar a quantidade de cargas positivas. A despolarização foi o que o professor Rogério falou, é a inversão de cargas. Essa inversão se dá pela entrada do sódio. E a gente olha aqui neste gráfico. Primeiro de tudo, nós temos aqui uma voltagem. Isso aqui é a variação do potencial de membrana em repouso. O que é a variação? É a diferença da carga elétrica do meio interno e do meio externo. Calculando essa diferença, nós chegamos para uma variação negativa, menos 90. Então aqui ele está em repouso, ou seja, a troca de sódio e de potássio não está ocorrendo. Quando é necessário desencadear um potencial de ação, inicia a entrada de sódio aqui na célula. Você nota que o sódio está entrando por decorrência do aumento da positividade do potencial de membrana. Ele vai ficando mais positivo, vai saindo do negativo e indo para o positivo. Então ele vai subindo, 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 subindo. Nota o seguinte, esta subida é uma subida relativamente lenta. Por quê? Porque o sódio ele está entrando aqui, nesta condição, por canais iônicos que são controlados quimicamente. Então, vai um ligante químico neste canal iônico e permite que o sódio entre. Então, a velocidade com que esse sódio entra é muito baixa. Só que, olha só que interessante, o sódio vai entrando, o meio interno vai se tornando cada vez mais positivo. Vai chegar um momento que você vai chegar no que a gente chama de potencial limiar. O que é o potencial limiar? É onde nós teremos uma inversão da polaridade abrupta, a ponto de você inverter as cargas da célula. Essa inversão, essa entrada aqui abrupta de sódio, a gente chama de efeito de tudo ou nada. É onde vai acontecer a despolarização. Nesta ocasião, a quantidade de sódio que entra em comparação a esta é muito maior. Por quê? Porque nesta ocasião nós ativamos outros canais que permitem a entrada do sódio, que são canais iônicos que são controlados por voltagem. Como é que é isso? Conforme o meio interno vai ficando cada vez mais positivo, essa carga elétrica cada vez mais positiva ativa esses canais iônicos voltagem dependente. Eles ativam mais ou menos aí com menos 70 milivolts. E ativa tudo de uma única só vez. Por isso que ele dá uma subida abrupta. Então o sódio entra em grande quantidade. Quando a variação do potencial de membrana fica positiva, nós invertemos aqui as características do meio extra e do meio intracelular. O meio intracelular passa a ficar positivo e o meio extracelular passa a ficar negativo. Isso porque entrou muito sódio aqui nesta célula. Mas olha aqui, o sódio vai entrando, vai entrando. Vai chegar um momento que o sódio vai parar de entrar. Esses canais iônicos, voltagem dependente, vão ser fechados. Eles são fechados também por variações de condição elétrica da célula. Se o meio interno ficar positivo demais, em torno de mais 35 milivolts, essa variação do potencial de membrana, isso vai fazer com que ocorra uma modificação novamente nesses canais, só que desta vez é para eles fecharem. E olha só como a natureza é sábia, meu caro Rogério. Ao mesmo momento que esses canais fecham, logo em seguida, nesta voltagem, permite que canais de potássio abram. Olha só que interessante. O potássio,
como o professor Rogério falou. Ele está mais concentrado do lado de dentro do que do lado de fora. O potássio, ele também não tem carga positiva? Se eu remover o potássio de dentro da célula, eu estou retirando cargas positivas. Então, isso passará a ficar mais negativo. Então, na repolarização, nós ativamos a abertura de canais de potássio voltagem dependente, que permitem a saída do potássio. Esse potássio vai começar a sair e o potencial de membrana começa a cair. O potássio, então, está saindo. Vai chegar um momento aqui que nós beiraremos aqui o potencial de membrana de repouso para esse tipo celular, que neurônios e músculos seguem mais ou menos essa ordem, menos 90 milivolts. Só que ele passa um pouquinho mais dos menos 90, vai até menos 95. Ele tem um quadro de hiperpolarização. Por quê? Porque esses canais de potássio, eles são ativados numa voltagem de mais 35 milivolts. Mas eles somente são fechados quando a voltagem gira em torno de menos 95. Então a gente chama isso de fechamento tardio dos canais de potássio. Por isso que ele volta aqui para essa condição. Mas vamos raciocinar junto. Até o presente momento, eu falei que o sódio entrou e o potássio saiu. Alguma coisa tem que acontecer nisso também. Nós temos que retornar para as condições basais de concentração de sódio e de potássio, tanto no meio intracelular como no meio extracelular. Quem vai fazer isso? Vai ser a queridíssima bomba de sódio e potássio. Conforme o potássio vai saindo aqui, a intenção é que ocorra gradualmente o reequilíbrio dos componentes da célula através da bomba de sódio e potássio. O sódio ele não está mais concentrado do lado de fora do que do lado de dentro. Então, para você jogar sódio para fora, você tem que gastar energia. O potássio não está mais concentrado do lado de dentro do que do lado de fora. Então, para jogar potássio para dentro, também tem que gastar energia. E a bomba de sódio e potássio faz justamente isso. Ela pega o sódio que está dentro e joga ele para fora, e o potássio que está fora joga ele para dentro. Isso tudo para reequilibrar os íons que foram trocados aí nesse processo para desencadear um potencial de ação. Quando o equilíbrio, novamente, dinâmico for atingido nas concentrações de sódio lá de dentro e lá de fora, potássio lá de dentro e lá de fora, você volta para as condições basais, que é o potencial de repouso. Aí, se porventura quiser desencadear um novo potencial de ação, faz novamente a mesma coisa. E olha quanto tempo dura isso. Mais ou menos aí 8 milissegundos. É uma velocidade quase que instantânea. E existem também algumas condições nas quais nós temos que levar em consideração que chamamos de períodos refratários. Quer falar sobre isso daí, meu cara? Eu ia perguntar agora para você sobre o período vamos refratário. Lá. Os períodos refratários são caracterizados como os períodos nas quais ou a célula em questão não vai conseguir despolarizar novamente, ou ela vai ter muito mais problema, muito mais dificuldade para despolarizar novamente. Nós temos dois tipos de períodos refratários. Daqui até mais ou menos aqui, né? Esse pico aqui é um período refratário que a gente chama de período refratário absoluto. Ou seja, se a célula estiver nesta condição, ela não consegue deflagrar outro potencial de ação. Ela precisa terminar este para deflagrar outro. Isso por decorrência de que os canais de potássio voltagem dependentes estão todos abertos. Então a célula não consegue ativar os canais de sódio voltagem dependentes nessa condição. Então não dá. Quando ele chega nessa condição de hiperpolarização, nós chamamos isso de período refratário relativo. O que é relativo? Que você precisaria de muito mais sódio entrando do que numa condição de repouso. Então você precisaria ativar muito mais canais de sódio químico dependentes para que você consiga novamente desencadear uma despolarização. Então, resumindo toda a ópera. Primeira coisa, o sódio precisa entrar. Para chegar até o potencial limiar, o sódio entra através de canais iônicos químico dependentes. Quando nós atingimos esta voltagem de mais ou menos menos 80, 70 milivolts,
nós ativamos canais de sódio, voltagem dependente. E aí ele, sobe de uma vez. Quando nós chegamos na voltagem de mais 35 mV, os canais de sódio, voltagem dependentes, fecham e automaticamente os canais de potássio, voltagem dependentes, abrem. O potássio começa a sair. E aí começa a repolarizar. Quando nós chegamos mais ou menos aí a menos 95 mV, esses canais de potássio são fechados. E aí esse reequilíbrio, que já vem mais ou menos da caída, é feito pela sódio e potássio ATPase. Ou seja, vai jogando o sódio em excesso que entrou para fora e capturando o potássio que foi removido para dentro. Excelente. Eu tenho certeza que essa foi a melhor explicação que vocês já viram na vida de vocês sobre o potencial de ação. E é interessante salientar também, né, Fernandão, que a gente falou na aula de bomba de sódio e potássio, que a bomba de sódio e potássio ela serve para manter o equilíbrio elétrico das células, que é basicamente evitar que ela fique despolarizando frequentemente. Então tem que haver um equilíbrio, e quem mantém esse equilíbrio é a bomba de sódio e potássio. Então basicamente, para haver a despolarização, você precisa ter a ação da bomba de sódio e potássio, e para haver a repolarização também. Então a bomba de sódio e potássio é importantíssima no equilíbrio elétrico das células para estabilizar o potencial de membrana de uma célula normal, né, de células que precisam ser excitadas. E aí o que eu tenho que falar para vocês sobre isso? Em termos práticos, onde a gente utiliza isso? Por exemplo, no neurônio, que a gente desenhou um neurônio. Dentro do neurônio, a gente sabe que corre potenciais elétricos. Se você já bateu o nervo ulnar aqui, você sabe que você tomou um choque. Esse choque foi deflagrado porque dentro lá do nervo tem isso aqui, ó, que é o axônio de um nervo. Então vamos supor que eu estou aqui dentro desse axônio. Vamos supor que isso aqui está funcionando dentro desse neurônio aqui. Dentro do axônio, a gente tem líquido também. Então ele funciona como uma célula normal. Então não é só o corpo celular que tem essas características. O axônio do neurônio também tem essas características, essas propriedades. Então o que eu tenho dentro do axônio? Eu tenho meio elétrico negativo, meio externo positivo. Então todas as características que a gente falou anteriormente, a gente tem dentro do axônio. Só que esse líquido que tem dentro do axônio, né, diferentemente de uma célula normal, é chamado axoplasma. É como se fosse um citoplasma de uma célula normal. Então a gente sabe o quê? Que para você ter a condução da eletricidade, a eletricidade é melhor conduzida no meio aquático, em água. Então por isso que a gente tem água do lado de fora e água do lado de dentro. E o sal que tem do lado de fora também, que é o cloreto de sódio, ele ajuda nessa condução de estímulo. Então a gente tem situações que permitem com que esse estímulo trafegue dentro desse axônio com maior rapidez. Então o estímulo dentro do axônio, ele vai ser percorrido do corpo celular lá para o terminal sináptico, e isso aqui que o Fernando explicou está ocorrendo em todo o axônio. Eu começo a despolarizar ele aqui perto do corpo celular e termina lá, ele vai fazendo isso aqui, ó. Vamos supor, ó, eu tô aqui, ó, meio positivo, meio negativo. Olha o que vai acontecendo no axônio, ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai despolarizando toda a sua superfície. Beleza? Imagina que um axônio de 1 metro de comprimento, por exemplo, ele vai até chegar no fim do axônio. Ele vai despolarizando e repolarizando até ele conduzir o estímulo elétrico ao final desse neurônio. Então, em aplicações práticas em neurônios, a gente observa bem isso nessa região axonal. A gente está tendo aqui uma ampla atividade de potenciais de ação que ocorrem dentro deste axônio. Então essas variações de potencial elétrico ocorrem principalmente nessas células, que são os neurônios, são células excitáveis, e nas células musculares também. Quer falar um pouquinho sobre as células musculares também? Sim, como ocorre teoricamente o que a gente tem que pensar é que é o seguinte, em algumas literaturas você pode encontrar que a variação do potencial de membrana de células diferentes podem variar. No coração, por exemplo, as células, as fibras de condução lenta, são aquelas que conduzem a corrente elétrica para fazer o ritmo sinusal do coração. A variação de potencial de repouso é menos 55 mV, que é diferente, por exemplo, de um neurônio que é menos 90.
da célula muscular também gira em torno de menos 90. No caso da célula muscular, ela vai obedecer quase os mesmos princípios aqui que uma célula neuronal vai obedecer. Porém, o potencial de ação, se nós formos analisar na musculatura lisa, analisarmos na musculatura estriada cardíaca, outros fatores vão estar interferindo também, além do sódio, além do potássio. Nessas outras duas células nós temos o cálcio também participando no potencial de ação. No músculo cardíaco é um pouco diferente. E a gente poderia fazer um vídeo sobre isso também, né, Rogério? A gente estava até falando sobre isso, fazer um vídeo somente sobre esses potenciais de ação em outros tipos de células. Exatamente. Isso é interessante. E também tem outra coisa, neurônios podem ter bainha de mielina no seu axônio e vai acabar a bateria da câmera. Ixi, tá acabando. Peraí, eu já volto. Segura. Pronto, troquei a bateria, beleza. Então, onde eu estava, hein? Axônio mielinizado. Certo. Axônios de neurônios mielinizados, ou seja, que possuem bainha de mielina, a gente sabe que eles conduzem o impulso elétrico muito mais rápido do que neurônios que não têm bainha de mielina em seu axônio. Beleza? Então, quando o neurônio ele tem bainha de mielina, que é aquela gordurinha que tem aqui, ó, o impulso é conduzido muito mais rápido porque acredita-se que haja um impulso saltatório entre esses nodos de Ranvier que ficam entre as bainhas de mielina. Então, por isso que os neurônios mielínicos trafegam essa informação, ou seja, esse potencial de ação, numa velocidade muito mais alta do que neurônios que não possuem bainha de mielina, porque ele vai saltando impulso entre essas bainhas de mielina, que são os nodos de Ranvier, ou seja, esse potencial de ação ocorre de nodo em nodo. Então ele vai muito mais rápido do que um neurônio que não possui bainha de mielina. É isso aí, gente. Conseguiram entender o potencial de ação? É fácil, não é? É uma outra... É um pouco diferente, mas uma coisa que pode exemplificar para vocês como funciona esse esquema de despolarização, repolarização, que seja fácil de entender, é o eletrocardiograma. Ah, sim. O eletrocardiograma é a representação gráfica da despolarização e repolarização cardíaca. Então aqueles gráficos que você vê no eletrocardiograma nada mais são do que as variações de potencial de ação que ocorrem no músculo cardíaco. Então o eletrocardiograma nada mais é do que o registro gráfico dos potenciais de ação cardíacos. Então a gente tem a onda P, que é a despolarização atrial, complexo QRS, que é a despolarização ventricular, e a onda T, que é a repolarização ventricular. Então aquilo nada mais é do que a representação gráfica de potenciais de ação cardíacos. Fica a dica aí se vocês estão estudando eletrocardiograma, se está com dificuldade, assiste a aula 147, uma aula muito boa sobre eletrocardiograma, uma aula legal. Aí sim. É isso aí, Fernandão? Isso aí, meu senhor. Chega, já tá ótimo. Já falamos bastante aqui sobre o potencial de ação. Espero que vocês tenham entendido aí, ó. Se entendeu, se ajudou, não esquece do que, ó? Do joinha, de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos e de se inscrever aqui no canal do professor Rogério Gozzi. E não esquece também, entra lá no canal do Dr. Fernando, Dr. Fernando. Ainda do não, professor faz. Fernando. Já tá terminando o doutorado, lá, já. né? Cara, doutorado, mestrado, tem tudo. Entra lá, Escola de Ciências da Vida, inscreva-se no canal dele e curta a página da Escola de Ciências da Vida no Facebook também, que ele posta aulas fantásticas como essa, de fisiologia, bioquímica e farmacologia, o melhor canal do Brasil nesse assunto. Vai comigo que vocês passam de ano. O canal dele é muito legal. E não esquece, inscreva-se também no meu canal. Se você não é inscrito, inscreva-se aí. Aperta esse botão vermelho que tem aí embaixo. Inscreva-se no meu canal, que aí você recebe todas as minhas atualizações em vídeo diretamente aí no seu feed de inscrições do YouTube. Tem o Facebook também, facebook.com/Anatomia Fácil com Rogério Gozzi, que por lá você verifica também todas as minhas atualizações. Não esquece, entra lá no meu site anatomiafácil.com.br e baixa o Anatomy Book dessa aula, que é o e-book, ou seja, a parte escrita dessa aula, e tá bem legal, tá bem maneira para vocês entenderem como funciona o potencial de ação. Tem o Instagram,
Anatomia Fácil, e o Twitter, Rogério Gozzi. Valeu, galera. Obrigado, Fernandão. Valeu, meu querido. Prazer estar contigo aqui. A gente vai gravar muitas outras coisas para vocês bem legais. A gente só está definindo temas. Mas aguarda aí que vai ter bastante coisa legal. Beleza, galera? E clica aqui nesse videozinho que eu vou deixar aqui embaixo, que é o vídeo de bomba de sódio e potássio que a gente gravou no começo desse ano. E é um complemento legal para essa aula que vocês estão vendo aqui. Beleza, galera? Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fomos! Essa campainha. Caralho. Falou.